Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Aldo Rodrigues, estamos começando mais um podcast Neandertal. Hoje aqui com o Marcos Quintino, da Rádio Cacique. Hoje a gente está aqui fazendo uma apresentação desse programa aqui. Qual que é o tema, Marcão? E tudo que você precisa saber nas primeiras horas do dia. Conexão Cacique, com Alexandre Soledade. Oferecimento Unital, a Universidade do Então acompanha aí todo o podcast aí, que a gente vai estar aqui na entrevista aqui, mas vai acompanhando que eu vou deixar completo para vocês aqui no canal aqui, beleza? Obrigado. 34 Universidade, Saúde Mental, com o Dr. Marcos Quintino. Boa tarde, agora 17 horas com 6 minutos. Estamos começando o nosso Desenvolve Cidade, um programa voltado para o desenvolvimento de ideias e ideais, buscando construir com você, ouvinte da Rádio Cacique, uma cidade melhor, uma região mais humana, uma vida muito melhor. Venha conosco hoje até às 18 horas num programa feito exclusivamente para vocês. Hoje estamos aqui com um convidado muitíssimo especial. Nosso tema de hoje nós vamos falar sobre substâncias, riscos, mitos e benefícios do uso de substâncias nas atividades físicas. Nosso convidado de hoje é o Head Coach da Neandertal Team, coach de preparação física e saúde, Helder Rodrigues, fundador e CEO da Neandertal Team, autor de e-books, Desperte o Melhor de Si, Musculação na Prática para Iniciantes, com várias obras aí publicadas, aí disponíveis aí para aqueles que são aficionados à atividade física, ao fisiculturismo, ao bodybuilding. Eu estou aqui com ele hoje. Muito boa tarde, Helder, é um prazer ter você por aqui hoje. Eu acho que não vai ter muito protocolo não, porque você já é sócio do programa, né? Já está por aqui a segunda vez. Gostaria que você se apresentasse aí aos nossos queridos ouvintes. Muito boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar conosco aqui hoje. Boa tarde, Marcos, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Cacique. Queria já mandar um abraço aqui para a equipe Neandertal, que está todo mundo assistindo, escutando nós lá agora. Então, como você falou, né? Eu sou Head Coach da Neandertal Team, que ela foi uma consultoria que foi criada para trazer, né, a realidade das pessoas comuns, o fisiculturismo, e mostrar para as pessoas que não é tão um bicho de 7 cabeças, né, que o fisiculturismo é um esporte como qualquer outro, e você tendo disciplina e dedicação, você consegue chegar a subir aos palcos do fisiculturismo. Eu estava batendo um papo agora aqui nos bastidores aí com o nosso querido Guto Santos aqui. Estamos falando justamente disso, Helder. Taubaté é uma cidade bem propícia à prática do esporte, né? Nós temos aqui ciclovias, temos vários parques, é uma cidade bem tranquila e de alguma forma é um estímulo à prática do esporte, né? Ah, com certeza. A Taubaté, ela cresceu muito, principalmente no quesito esporte, né? Quesito atividade física, exercício físico, e está ganhando espaço, né? Em todas as áreas. A gente vê as pessoas hoje mais conscientes, né, indo atrás mesmo, correndo atrás do prejuízo do tempo que ficaram parados, principalmente sem atividade física. E hoje você sai na rua, você consegue ver, né, as pessoas correndo, caminhando, praticando alguma atividade física aí, propícia mesmo para a melhora da saúde, né? Eu gosto muito de musculação, gosto muito de estar fazendo lá, malhando os meus ferros lá, não sou um super atleta, mas eu vou lá fazer, eu dou meu recadinho lá, né? E eu me sinto muito bem, Helder. Quando eu comecei a fazer atividade física, eu sentia dores em alguns pontos do corpo, enfim, eu já estou numa idadezinha que não sou tão garoto, né? E fez toda a diferença na minha vida. Se a gente falar de musculação para mim é uma paixão, né? Então, se eu começar a falar sobre musculação aqui, a gente vai falar o programa inteiro só sobre musculação. Musculação, ela salva vidas, né? Ela é uma atividade que ela é a base de qualquer esporte. Todos os esportes hoje eles evoluíram muito por causa da prática e da inclusão da musculação nas suas preparações. Então a musculação ela tá aí para qualquer idade, para todos os públicos, para qualquer tipo de esporte, para melhora de desempenho, para melhora de saúde, para melhora de estética. Então a gente consegue um ramo muito grande dentro da musculação para poder estar tendo o resultado esperado, principalmente dentro do objetivo específico da pessoa. Então é uma prática de atividade física que eu particularmente sou apaixonado e estou nela faz muito tempo aí. Eu sei que você desenvolve um trabalho assim fora do comum, né? Um trabalho realmente de altíssimo nível. E uma das coisas que eu observo, até onde eu faço lá atividade física, né? Um abraço aí pro pessoal aí da Academia Fox, aí na Estrada do Barreiro, onde eu frequento.
Uma das coisas que eu acredito que faz toda a diferença, Helder, é o acompanhamento do profissional, né? Do treinador, da pessoa que está ali do lado, enfim, aquela pessoa que acompanha, o personal que está ali ao seu lado, acompanhando toda a movimentação tua, porque é uma questão de movimento, né? Quando você faz movimentos errados, você corre risco aí de lesões, né? Uma das coisas que a gente mais comenta lá na Neandertal é sobre isso mesmo, porque as pessoas elas acabam indo, né, para musculação, acabam indo para o centro, né, de treinamento ou para academia, no caso, e acabam achando, né, que vão conseguir ter um atendimento de personal em qualquer área. Só que, querendo ou não, é como qualquer profissão, a gente contrata o profissional para aquele momento, né? Então, se eu procuro um personal, vou contratar um personal. Se eu quero só um trabalho de instrução na academia, eu vou ter o instrutor lá que a academia vai estar disponibilizando, mas eu não consigo cobrar do instrutor o mesmo trabalho que é feito do personal. Tanto é que o instrutor está ali para atender geralmente 50, 100 pessoas, às vezes 200 pessoas, tem um instrutor para atender toda essa gama de pessoas, né? Então ele não vai conseguir dar atenção específica para cada objetivo, especificamente para cada pessoa. Então ele está ali para te mostrar, né? Para te instruir, até o nome já diz, né? Instrutor de musculação. Ele está ali para te instruir a realizar algum movimento e na dúvida que você tenha, para tirar algumas dúvidas, mas ele não vai conseguir fazer o acompanhamento que o personal vai estar fazendo com você. Tanto também a diferença de um treinador, né? Você contrata um treinador de algum esporte específico para ele te instruir e ficar te acompanhando ali naquele esporte. Então o personal também ele não está ali para te treinar especificamente para um esporte. O treinador ele está ali para te treinar especificamente para o esporte que você escolheu. Muito bom. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, Helder, aí em todas as redes sociais. Eu vejo você visitando as academias da cidade, porque você também é aí o presidente de uma associação aqui do Vale do Paraíba, voltada para a prática do fisiculturismo, né? A regulamentação desse esporte aqui, que é tão interessante. Agora, Helder, o fisiculturismo é um esporte, é um estilo de vida, ou são as duas coisas? Eu costumo dizer que o fisiculturismo, ele na verdade, é um estilo de vida, né? Porque o esportista ele só vira esportista quando ele vai competir em algum esporte. Então o esporte ele acaba sendo o final do estilo de vida que você leva. Um jogador de futebol ele precisa viver o futebol para ele poder estar competindo lá, participando dos jogos. Ele precisa estar treinando, ele precisa estar se alimentando. Do mesmo jeito o fisiculturista. Então o fisiculturista ele tem que estar ali 24 horas por 7 dias da semana ali, se preocupando, né, em se alimentar bem, em treinar corretamente, em manter a mente, né, focada naquilo que ele está fazendo, para que nada possa atrapalhar o resultado dele. Então o fisiculturismo ele é os dois. Ele até você subir num palco, até você competir, ele é um estilo de vida, e a partir do momento que você sobe no palco e é confrontado com outras pessoas, aí você acaba virando um fisiculturismo um esporte. A competitividade ela é muito interessante, que ela estimula, né? Quando você compete, na competição você aprende a lidar com essa coisa de perder. Você não é derrotado, você perde. Se você perde, você verifica o que aconteceu, volta, treina e compete de novo, não é essa a mecânica? Principalmente no fisiculturismo, porque se você perdeu porque você, dentro de uma comparação entre outro atleta, naquele detalhe você não estava tão bem quanto ele. Então você volta para a academia, volta para sua dieta, volta para sua casa lá, vai analisar os pontos que você perdeu, né, e o porquê que você perdeu, vai marretar de novo aqueles pontos ali para você poder superar aquele atleta que te venceu naquele dia, né? Lógico que o fisiculturismo ele é um momento, então é só naquele momento ali que aquele atleta estava melhor que você. Ele envolve vários pontos, né? Não só o físico, não só a preparação em si, mas você vai ter, né, o resultado que você tem de acordo com a preparação que você teve. Se você perdeu, você vai ter que voltar e vai ter que se dedicar mais para você ganhar depois. Helder, qual é o caminho para se ter assim resultados eficientes na prática desse esporte? Eu acho que a palavra que define o fisiculturismo hoje, assim, principalmente na minha vida, e a gente vem comentando sobre isso há muito tempo, é a dedicação.
Porque você não é todo dia que você vai acordar motivado, não é todo dia que você vai acordar com aquela vontade de ir treinar, de se preparar, de fazer uma marmita, de fazer uma dieta elaborada para aquele objetivo, mas a dedicação e o hábito que vai te fazer conquistar tudo que você almeja dentro do fisiculturismo. Até as pessoas falam, né? Você tem que estar todo dia motivado. E infelizmente não é todo dia que a gente está motivado. A gente tem que estar todo dia dedicado para aquele ato, dedicado para aquela ação. Então, você dedicado àquilo, você não vai errar nada. Ou se você errar, depois no outro dia você vai correr atrás para você reparar aquele erro. Muito bem. E quais são, assim, os limites entre a saúde física e mental e um corpo musculoso e bem trabalhado? A gente sabe que o sujeito, para fazer atividade física, chegar a um nível de atleta de alto rendimento, um atleta competitivo, ele tem que abrir mão de uma série de coisas em prol desse objetivo. Mas qual é o limite disso? É bem complicado a gente falar sobre isso, porque o limite, a gente tem que conhecer o próprio limite, né? Que o que é limite para mim não pode não ser um limite para você. Então, o limite ele é a consciência própria do que você está buscando, né? E até que a gente pode falar sobre saúde física e mental, né? Quanto mais você exagera daquilo que você está fazendo, outros pontos do seu organismo ele vai sentir, principalmente o mental. Por exemplo, a gente muito tempo dentro de uma dieta elaborada, restrita, né, para aquele momento ali, você pode desenvolver uma compulsão alimentar quando você volta a se alimentar novamente. Então, além de você forçar, né, algumas coisas, porque o corpo humano ele não foi feito para a gente forçar ele ao ponto de ter muita massa muscular e ter pouca gordura. A gente já tem as reservas de gordura, que são o nosso controle ali mesmo da saúde. Se a gente abaixa muito esse percentual e fica muito tempo com o percentual de gordura abaixo, a gente para de produzir alguns hormônios ali que fazem parte da nossa homeostase, nosso equilíbrio ali no corpo, né? Então, quando a gente fala sobre saúde mental, então, vários problemas a gente pode ocasionar, né? Até uma frustração, por exemplo, às vezes, de você não conseguir ganhar, ou você não conseguir chegar no final de uma preparação, isso pode afetar mentalmente você. Então, a gente costuma falar que são 3 pilares, né? Corpo, mente e espírito. Você tem que estar são no corpo, a gente tem que estar são na mente e principalmente no espírito, porque você tem que estar café em dia, né? Você tem que acreditar muito naquilo, que você vai alcançar aquilo no final do seu processo, para você conseguir, né, ter os resultados esperados. Porque a gente sabe, né, o senhor como psicanalista, né, o senhor sabe de todos os hormônios, né, principalmente que a gente libera aí quando a gente fica ali desbalanceado, né, principalmente emocionalmente. Então, a gente conseguir controlar isso é o X da questão de você chegar no bom resultado final. Aquela história de que o excesso de acerto pode se transformar num erro, né? Então, você entender, se escutar e entender o seu corpo é importante, você ter esse autocuidado, né? É um mix de amor próprio, autocuidado e busca de resultado, né? Só de você estar procurando um resultado ali, esperado ali que você tem, né? Você já está cuidando do seu corpo, né? Só que até onde esse cuidado vai? Se eu forço demais, até os nossos avós sempre falaram que todo em excesso faz mal, então a gente tem que estar no equilíbrio mesmo do que é uma preparação para o fisiculturismo, que principalmente quando a gente fala sobre esporte amador, a gente faz por amor, é por hobby mesmo, a gente não vive desse esporte, a gente tem outras coisas que a gente faz durante o dia, então até a nossa vida, né, ela tem outros pilares que a gente precisa manter equilibrado para a gente conseguir se manter realizando aquele hobby. Então o maior X da questão é você se manter em equilíbrio, e tudo em excesso faz mal. É verdade. A população, de uma forma geral, eles têm aquela ideia de ter um corpo legal, né? De ter um corpo que caiba nas suas roupas, aquela coisa assim de se sentir bem com o próprio peso. Isso é uma busca de todas as pessoas. Eu vejo aí as academias aí, graças a Deus, todas elas aí muito movimentadas, e eu vejo que a cada dia mais as pessoas quebram esse tabu, né? Quanto à própria aparência. Eu não vou fazer atividade física porque eu vou estar acima do peso, e lá está cheio de gente sarada. Não, aquelas pessoas que estão saradas lá naquele momento, um dia não foram saradas, né? Com certeza. Até eu mesmo,
quando eu era obeso, né? Então, eu com 18 anos ali, era uma luta muito grande para me conseguir ir para uma academia. Mas são pessoas mesmo, até profissionais, que nos incentivam, né? Vou mandar um abraço aqui para o Alexandre Germano, que é o primeiro treinador meu mesmo aqui na musculação. Vou mandar um abraço para ele aqui. E ele foi um dos que mais me incentivaram no começo a praticar atividade física quando eu trabalhava. Ele chegou lá e falou, você está emagrecendo, mas você está ficando com a massa muscular, você está perdendo massa também, você vai acabar ficando flácido. Então começa a musculação, e desde então eu não larguei mais, porque eu não consegui mais largar mesmo. Legal disso aí, um abraço aí para o Alexandre Germano aí, que fez um cara muito especial aqui no esporte aqui, né? Um representante legítimo aqui do esporte na nossa região. É legal esses toques de um profissional bem equilibrado, humanizado, que o trabalho dele começa primeiro na sua mente, né? Com certeza. Então, eu não comecei no fisiculturismo por causa do Alexandre, mas a prática de atividade física eu comecei por causa de tanto ele todo dia. Eu trabalhava numa casa de ferragem, ele fazia umas compras lá durante a semana, e ele chegava e falava pra mim, ô Helder, vamos treinar, cara, vamos treinar, que senão você vai ficar flácido aí. Você tá perdendo massa, você tá emagrecendo, mas você é novo, vamos correr atrás, tal, vamos estimular essa musculatura. Então, um dos motivos, um dos maiores motivadores meu a iniciar uma academia foi o Alexandre Germano. Eu vou pegar aqui o exemplo do Helder, que está aqui com a gente hoje aqui. Ele está falando um pouco da história dele. Isso é muito legal quando a gente fala uma história sem nenhum tipo de restrição, né? Ele tem hoje um corpo bem definido, é uma pessoa que representa o fisiculturismo. Ele acabou de falar aqui que ele foi obeso na adolescência dele. Deve ter passado maus pedaços com relação à própria imagem, mas ele superou tudo isso, né? E hoje ele entrega para as pessoas, para os jovens, uma outra visão disso. E aí eu chamo a atenção muito para a questão daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pensa e das nossas escolhas, né? Quando a gente permite que a imaginação ou que os pensamentos intrusivos aí determinem o que a gente pode ou não fazer, esse é o primeiro grande obstáculo que nós temos. Que obstáculo é esse? Somos nós mesmos. Então, quando nós começamos a entender que nós temos escolhas, é só você, por mais difícil que esteja a situação, por mais dor que você esteja sentindo aí em algum ponto do corpo, é você colocar o tênis, colocar um calção, uma camiseta e a luta, né, Edor? Com certeza. E não a gente tá falando da musculação porque é o tema do projeto aqui. Mas qualquer prática de atividade, a gente se movimentar, porque movimento é vida. Então, se a gente está parado, a gente não está se movimentando, né? Então, a gente não acaba ficando estagnado em uma situação que, como o senhor mesmo falou, é uma escolha que a gente faz. Até eu ficar estagnado é uma escolha. Eu escolher entre ficar no sofá e praticar uma atividade física, a gente vai sempre escolher ficar na frente do sofá assistindo um filme ou uma série, alguma coisa. Mas e aí, qual escolha que eu vou ter? Que eu tenho que fazer para me ter resultados, né? Resultados no que eu espero. Se o objetivo meu é queimar gordura e é ter um corpo, né, onde eu me olhe e me sinta bem com isso, eu tenho que correr atrás de como fazer isso, né? Então, não é sentado no sofá que a gente vai ter esses resultados. E aí você faz dá para fazer até uma ilustração disso em você imaginar o seguinte: o que é que faz mais mal à saúde? Você ir lá e colocar peso lá e levantar carga e trabalhar lá o seu corpo, ou você ficar no sedentarismo sentado, quietinho, naquela zona de conforto agradável, né? O que faz mais mal à saúde, né, Helder? Então, a gente tem que analisar bem, né? E qual mecanismo eu quero estar incluído, né? Se eu vou querer, daqui a uns anos, eu vou querer ter uma boa qualidade de vida, né, onde eu consiga praticar todas as minhas atividades sem ter dores musculares, sem ter dores articulares, sem eu precisar ficar tomando vários remédios para pressão, para ansiedade, para outros mecanismos que ocorrem por causa do sedentarismo, por causa do sobrepeso. Então eu vou escolher hoje passar um perrengue ali na academia ali e criar o hábito de fazer aquilo para que lá na frente eu não sofra. E é um perrengue hoje, porque depois é uma delícia, né? Helder, só a musculação e uma dieta balanceada, elas são eficazes na eliminação de gordura corporal e na construção de um corpo sarado, ou são necessários exercícios aeróbicos, abdominais? Monta esse quebra-cabeça aí para a gente entender um pouco melhor. É um conjunto de atividades, né? Principalmente quando a gente fala sobre o fisiculturismo, a gente tem que entender todos os mecanismos que abrangem a prática do fisiculturismo.
Então, se eu estou pensando só em ter qualidade de vida, a gente vai ali praticar qualquer atividade, qualquer exercício, né? Eu vou escolher um esporte, eu vou me dedicar para aquilo, para me ter uma qualidade de vida. Mas quando a gente fala em corpo sarado, vai depender do qual visão que você tem de corpo sarado e o que você quer alcançar. Eu quero alcançar aquele corpo sarado da praia, eu quero alcançar aquele corpo sarado do fisiculturista da minha academia, eu quero alcançar aquele corpo sarado daquele influenciador digital que está no Instagram postando foto todo dia, ou eu quero só ter um corpo sarado dentro das minhas limitações. Então tudo isso eu tenho que analisar primeiro antes de ver qual que é a relação de corpo sarado que eu almejo, né? Então são mecanismos que a gente tem que fazer, só a própria musculação, uma dieta balanceada e o exercício aeróbico, eles são eficazes, né, na queima de gordura e no ganho de massa muscular. Eu preciso fazer a musculação para me estimular a musculatura, eu preciso fazer o aeróbico para me queimar a gordura e preciso fazer uma dieta balanceada para que eu possa manter ali os nutrientes e os macronutrientes ali disponíveis, né, como um combustível para tudo isso que eu estou fazendo. É lógico que eu não vou comer, né, não vou dar mais combustível do que meu tanque aguenta. Eu preciso ali estar procurando, né, um nutricionista para me poder fazer, né, um bom aparo nutricional para aquelas atividades que eu estou fazendo. Então ele vai analisar, né, qual atividade, para qual esporte, para qual princípio você está querendo ir. Aí a gente vai atingir ao longo da prática, né, dos hábitos de vida que a gente está levando, o corpo que a gente espera. Dentro de um eixo de desenvolvimento humano, eu sempre digo que quando a gente caminha em direção ao sucesso, mais importante do que você ficar atento ao seu alvo é você aprender com a experiência cotidiana, né? Do aqui e agora. Porque quando você foca muito no alvo, você perde muito desse aprendizado, desse dia a dia, de todas essas experiências, essa ambiência que você vivencia, que é um dos fatores que trouxe você até onde você está, né? A gente costuma dizer que a gente tem que aproveitar o processo, né? Até eu estava falando hoje isso lá na academia lá, porque o gostoso do fisiculturismo principalmente é o processo e não o campeonato em si. Porque o campeonato em si, você vai ficar ali 1 minuto, 2 minutos no palco ali, vai se confrontar entre outras pessoas e vai tirar o campeão sobre isso. Mas o que você adquiriu de conhecimento dentro do processo, dentro de tudo que você fez, dentro de tudo que você se habituou, que você se dedicou, que você se restringiu, é tudo esse processo que faz você ter o resultado que você teve. Então, até mesmo o aprendizado, né, maior, que o que vai ficar mesmo é o aprendizado. Vai chegar um momento que talvez você não queira mais competir no fisiculturismo, mas você queira se manter ali. Então, o que eu aprendi durante o processo? Costumo dizer que é como se a gente fosse para uma viagem. Por exemplo, a gente fosse para o Ubatuba. Se eu só mirar no alvo, que é o Ubatuba, eu não vou aproveitar toda a natureza, todo o ambiente à minha volta dentro do trajeto, né, que a gente está fazendo. Então, a viagem ela começa a partir da hora que você sai de sua casa. Você sai de sua casa, você vai caminhando, você vai vendo a natureza, você vai vendo o processo, vai vendo o trânsito, né, as pessoas, os movimentos, até você chegar no seu alvo, que foi ali você chegar no Ubatuba. Muito bem, agora são 17h29. Estamos aqui falando com o head coach da Neandertal Team, Helder Rodrigues. O tema de hoje é voltado para esporte, atividade física. Não poderia deixar de fora aqui a Estância Vale Encantado. Você que está aí à procura de um ambiente seguro e agradável para curtir um fim de semana incrível no campo, sem ter que percorrer distâncias muito longas, a melhor opção é a Estância Vale Encantado, que tem à sua espera chalés amplos e confortáveis, piscina aquecida, mirante com uma vista incrível, restaurante, pesqueiros, alambique e muito mais, hein? A Estância Vale Encantado fica localizada na Rua Tenente José Couto, na Pedra Branca, zona rural de Caçapava. Ligue para os números 12997846034 ou 12997539560 e faça sua reserva já. Ó, lá dá para fazer trilhas assim sensacionais. Iremos agora para um breve intervalo comercial e voltamos para o prosseguimento do nosso programa de hoje com o nosso querido Helder Rodrigues. Você está ouvindo? Boa tarde, agora 17h33. Estamos aqui hoje no nosso programa de hoje, falando com o nosso querido Helder Rodrigues, head coach da Neandertal Team. Estamos falando aqui hoje sobre substâncias, sobre fisiculturismo, quais são os riscos, quais são os benefícios, quais são os mitos relacionados a isso. E agora, Helder, a gente vai entrar nesse tema aí tão polêmico, né? Cheio de tabus,
as pessoas não falam muito sobre isso, e eu acho importante a gente falar sobre isso, e você é um especialista nesse tema, trabalha com desenvolvimento de atletas, preparação de atletas. Eu acho que ninguém melhor aqui para falar hoje com propriedade sobre todo esse tema aí do que você. Tens falado muito sobre substâncias que aceleram os resultados na busca do corpo perfeito. O que existe de mito ou de verdade nisso, Helder? Como a gente falou, né, o hábito que nos traz, né, o corpo perfeito aí que a gente sempre busca, né. Substâncias tem em qualquer esporte que a gente, quando a gente fala sobre alto rendimento, a gente não está mais, a gente tira uma linha, né, a gente divide a linha, eu estou treinando para saúde, eu estou treinando para performance, são duas linhas que elas acabam não caminhando juntas, porque quando eu busco a performance, eu estou buscando o limite, né, passar o limite do corpo humano, e toda vez que como a gente falou no começo, todo o excesso ele precisa de algo que nos sustente para a gente continuar realizando aquela atividade. Então as substâncias, elas são necessárias em alguns casos para que a gente faça uma recuperação maior do resultado, e não para que eu tenha o resultado esperado. Então eu vou fazer uma recuperação a mais, com menos tempo, né? Eu vou acelerar a minha recuperação para que no outro dia eu consiga treinar mais forte, mais pesado e consiga continuar dando os estímulos que eu preciso para me chegar no corpo perfeito. Então essas substâncias, termogênicos, hormônios, eles podem, de forma assistida, serem associados à prática do esporte? E em que circunstâncias isso? Então, quando a gente fala, principalmente quando a gente fala sobre hormônio, a gente fala sobre doping, né? E o doping, ele está aí porque tem uma regulamentação que nos priva e faz a gente ter o doping. Mas a gente sabe, principalmente a gente que trabalha com esporte, a gente sabe que não tem como limitar totalmente, né? Principalmente quando a gente fala sobre o doping. Então ele existe, né, como qualquer outro esporte, dentro do fisiculturismo, dentro de outros esportes também de alto rendimento, eles existem, mas eles existem não para te dar o resultado, mas sim como um investimento a mais. Então você sabe ali que você vai ter, né, quando a gente fala, principalmente quando a gente fala sobre hormônio, tudo que a gente acelera o processo, tudo que a gente acelera para a gente poder ter uma recuperação maior, é como se a gente estivesse colocando um turbo no nosso carro. Então, quando a gente coloca um turbo no carro, a gente sabe que a vida útil do nosso motor ela vai diminuir também. Então, a gente precisa estar fazendo as manutenções, os controles ali necessários para que a gente consiga se manter mais tempo no esporte, principalmente quando a gente fala sobre o turbo no carro. Interessante isso. É importante o sujeito não se perder de vista, né, Helder? O limite, né? O limite do corpo, principalmente quando a gente fala, tem que fazer, né? Tem que estar fazendo o controle com o médico, né? A gente tem que estar fazendo os exames clínicos, a gente tem que estar preocupado com a saúde. Como qualquer outra substância, quando a gente faz utilização de qualquer substância, a gente faz com um controle médico. Então, tudo que a gente faz sem controle médico, aquilo acaba se tornando uma droga. Então, você não sabe se o seu corpo está habituado àquela dosagem, àquela forma que você está usando. Então, você tem que ter a consciência e tem que ter alguém te acompanhando para que você faça de forma correta. Muito bom. Um abraço aqui para a nossa querida Isabelle Ioc, nutricionista esportiva, nutricionista aí que faz um trabalho fantástico aí também na região. Se não fizer uso de substâncias, não cresce. Isso é mito ou verdade? Depende do que é crescer, né? Se a gente pensar em... Eu gosto muito dessa palavra, depende, porque depende do qual visão que a pessoa tem do que é ser grande, do que é crescer, né? Então, sábado agora mesmo, dia 23 agora, vai ter um campeonato de atletas naturais aqui em Taubaté. Então, até um abraço ao Maurício Marques, que é o idealizador desse projeto. Vai ter um campeonato só para atletas naturais aqui, onde são realizados doping, tudo, e você vai conseguir ver que, principalmente, eu já vi, né, preparando alguns atletas, que dependendo do atleta, você colocar alguma substância para que ele faça o uso, você perde o atleta.
porque ele acaba esperando o resultado da substância e diminui todo o processo que ele estava fazendo, todo o empenho, toda a dedicação que ele estava tendo, porque ele acha que ele está pegando um atalho tomando alguma substância. E não é assim que funciona. Se a gente chega ao ponto de tomar alguma substância, a gente toma para a gente potencializar algo. O meu carro é 1.0, eu vou lá, coloco o turbo nele para me andar abaixo de 60 por hora, então não tem por que eu ter um turbo no meu carro. Eu coloco o turbo no meu carro para me conseguir passar do limite que o meu motor foi feito. Se o meu carro ele foi feito para 1.0, 1.8, 2.0, não importa. Eu quero sempre ultrapassar o limite daquele motor, por isso que eu coloco um turbo. Do mesmo jeito é o corpo. Se você colocou alguma substância para que você consiga ter maiores resultados, é porque você vai ter que dedicar mais ainda o que você estava fazendo e passar do limite que você estava alcançando. Então, você vai ver que você tomando alguma substância, algum suplemento, alguma coisa que você faça o uso para diminuir a fadiga ou para ajudar na recuperação, para a recuperação ser mais rápida, ali você vai ver que no outro dia você vai conseguir treinar na mesma intensidade que você treinou. Então, esse é o princípio. Mas a preparação física, ela foi feita para isso. Por isso que é bom ter um treinador ao seu lado. Porque se você não está fazendo nenhum uso de nenhuma substância, a gente vai fazer a periodização do seu treino para que você consiga se recuperar automaticamente sem precisar fazer o uso de nenhuma substância. Então, depende de onde você quer chegar, do porquê que você está chegando, se você já utilizou alguma substância ou não. Então, tudo isso se resume a palavra depende. Depende de onde você quer chegar. Existe comportamentos de risco na prática do esporte? E que comportamentos são esses, Helder? E que medida, né, os treinadores devem tomar caso eles se deparem com atletas com esses comportamentos de risco? Mas primeiro eu gostaria de saber quais são os comportamentos de risco na prática do fisiculturismo, aqueles que podem prejudicar amplamente a vida do atleta. Como eu falei no começo, acho que uma das maiores questões hoje que a gente vê, principalmente no fisiculturismo, e a gente está acompanhando muito, né, isso, é a parte da depressão pós-campeonato, né? E alguns critérios que a gente está usando para isso é o atleta mesmo ele sumir. Ele acaba sumindo e você tem que ficar ali procurando ele ali para saber como que ele está. E às vezes ele está num caso de depressão gigante ali. Mas também pode ocasionar compulsão alimentar por causa das restrições de dieta. Então tudo que a gente restringe, né, a gente acaba criando um bloqueio mental ali que faz eu querer compensar depois a hora que eu tenha livre acesso, né? Então, se você tira ali alguns dias off ali, alguns dias ali para você comer o que você quer, você acaba tendo um quadro de compulsão alimentar que às vezes você não consegue voltar mais. Então, hoje a maior questão mesmo ali também problemas cardíacos, né? Porque o nosso corpo, como eu disse, ele não foi feito para ter muita massa muscular. Então, quanto mais massa muscular você tem, mais você vai precisar irrigar sangue para aqueles músculos, porque o músculo é célula viva, ele precisa estar irrigando sangue o tempo todo. Então, quanto mais músculo eu tenho, maior vai ser o trabalho no meu coração. Então, hoje são vários casos, né? Dores articulares que a gente consegue acompanhar também por causa da sobrecarga de trabalho, sem um acompanhamento adequado, porque tem uma frase que é muito dissipada dentro do fisiculturismo, que é all day, né? Todos os dias, mas não é todos os dias que eu tenho que fazer um treino com uma sobrecarga muito grande. Eu tenho que dar o tempo de descanso para o meu corpo. Por isso que um treinador ele tem que estar periodizando corretamente o treinamento, a alimentação dele ali, para ele poder chegar no resultado esperado sem, no final, chegar em lesões ou problemas psicológicos. Muito bem. Nós sabemos que existe o esporte, o fisiculturismo, como todos os outros esportes, eles evoluíram muito sob um viés científico no mundo contemporâneo. Existe acompanhamento, assim, além da nutrição esportiva e de do próprio médico voltado para isso, existe algum tipo de acompanhamento psicológico para esses atletas de alto rendimento? Mesmo que não tenha algo específico, todo atleta ele tem que estar, eu acho que todas as pessoas, né, elas têm que estar em dia com a sua saúde, tanto física quanto mental, quanto até espiritual mesmo. Então ele tem que estar buscando, né, os coaches, né,
que a gente vai falar sobre os coaches, né, no caso, mas buscando os profissionais mesmo dessa área para que a gente consiga fazer o acompanhamento em todas as áreas. Eu acho super válido o acompanhamento psicológico dentro do atleta do fisiculturismo por causa principalmente desses pontinhos que a gente falou, porque a gente tem que ver também por que ele entrou no fisiculturismo. Às vezes o fisiculturismo foi uma fuga que ele pode se frustrar por ele não chegar no resultado que ele esperava. Então, esse acompanhamento do psicológico, né, do psicólogo, com o atleta é super importante, mesmo que não tenha, deveria o atleta buscar o psicólogo em alguns momentos. A gente tem, né, na educação física, a gente tem a psicologia do esporte, e a gente sabe que tem várias síndromes, né, principalmente quando o atleta para alguma coisa, ou quando ele é muito forçado àquela prática daquele esporte. Então é essencial o acompanhamento psicológico. É muito comum também na prática do esporte os problemas com autoimagem, né? O atleta ele torna-se muito detalhista, porque o fisiculturismo ele é um esporte que ele remete muito ao narcisismo, né? A busca do corpo perfeito. Quando você vai a uma competição, as próprias competições estimulam isso, porque elas vão em detalhes que são imperceptíveis para nós leigos, né? Um músculo que está delineado, um ombro um pouquinho mais amplo, as costas um pouco mais estreitas. Fala um pouquinho disso para a gente, Helder. Até quando a gente fala sobre esse ponto X que o senhor mencionou, né, que é a vigorexia, que é quando o atleta ele não se vê no tamanho que ele está no espelho. Então ele acaba se olhando no espelho e se vendo sempre magro. Do mesmo jeito, quando o anoréxico ele está olhando no espelho e se vê sempre gordo, né? E fica buscando ali perder peso, o fisiculturista ele pode chegar à vigorexia, que ele vai se olhar no espelho e vai se ver sempre magro e vai achar que ele precisa ganhar peso e acaba passando do limite. Você tem desenvolvido um trabalho aqui na região, eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, eu vejo você aí, parece que você está ligado no 220, rapaz. Você tem desenvolvido um projeto bem interessante na região, visitando academias, apresentando bodybuilding aí à população. Fala um pouco desse trabalho para a gente conhecer um pouco mais, entender esse projeto que você está empenhado aí aqui na região. Aqui no Vale hoje do Paraíba, eu sou representante, né, do fisiculturismo aqui. A NFP, a Neandertal Físico Perfeito, ela foi criada para o Vale do Paraíba. Lógico que a gente busca, né, está sendo conhecido no Brasil aí, mas a gente criou essa federação para o Vale do Paraíba devido a essa falta de campeonatos aqui na região. Então a gente criou essa federação específica aqui para o Vale do Paraíba, onde a gente tem a nossa forma de avaliar, onde eu mostro a forma que eu vejo o fisiculturismo dentro do todo o contexto, não só da competição em si, mas desde preparação de atleta. Hoje ele entrou, né, como uma escola, a Neandertal, né, a Neandertal House, que é a sede da NFP, ela está virando mesmo uma escola de treinamento. Então lá a gente vai ter cursos teóricos e práticos. Então você vai ter ali a prática ali da musculação todos os dias, e 2 vezes na semana a gente vai ter o curso teórico, mais os sábados, que é uma vez por mês, que a gente vai ter os workshops falando sobre treinamento no fisiculturismo. Então a gente vai falar sobre musculação, e todo mundo que vai na musculação e não está praticando outro esporte, ele é um fisiculturista, porque ele está procurando uma evolução própria. Então é isso que a gente quer ensinar ali. Mas a NFP mesmo, a Federação de Fisiculturismo aqui, dia 20 de agosto agora, a gente vai ter o próximo campeonato, que é o 2º Vale Região, e até em homenagem ao André Tavares, que foi um atleta meu em 2016, 2017 e 2018, e a gente encerrou o trabalho depois em 2018, que daí ele foi para outros ares, né? Foi buscar outros ares, e o filho tem que deixar o pai tem que deixar o filho criar asa mesmo e voar. E acabou que a gente acabou o trabalho, mas a amizade continua a mesma, e infelizmente ele acabou chegando a falecer, né? Então esse ano vai ser em homenagem a ele o 2º Vale Região, dia 20 de agosto, no auditório do SEDES. A entrada franca ao público, tá todo mundo convidado para conhecer um esporte aí que não conhece ainda, para poder ver, né, e quebrar alguns tabus sobre o fisiculturismo, que o fisiculturismo não é só um atleta de sunguinha, ele posando ali para as outras pessoas, se confrontando entre outras pessoas fortes ali, mas sim ali tem pais, filhos, irmãos, primos, tem uma grande família ali mesmo ali, que está toda empenhada nesse objetivo do atleta.
É isso, gente. Vamos prestigiar o fisiculturismo aqui da nossa região, nesse evento aí que o nosso querido Helder Rodrigues acabou de mencionar. Agora, às 17 horas e 48 minutos, vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida para o prosseguimento do nosso programa de hoje. Desenvolve Cidade, Saúde Mental, com o Dr. Marcos Quintino. Agora, às 17 horas com 50 minutos, estamos aqui no nosso programa de hoje falando sobre o efeito das substâncias na prática da atividade física, né? Seus riscos, seus mitos, seus benefícios, com o Helder Rodrigues, Head Coach da Neandertal Team. Helder, agora eu vou fazer uma pergunta para você aqui sobre um projeto que você está desenvolvendo junto ao Rodrigo Constantino, que é um conhecido empreendedor aí a nível Brasil, né? Como é algo que está mexendo muito com as redes em razão da notoriedade do Rodrigo, eu acredito que isso está tendo assim um grande impacto na formação de opinião quando nós falamos de esporte, disciplina e transformação. Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto? O Rodrigo Constantino, ele elaborou, né, um projeto que é o projeto Gênesis X, um projeto específico, né, para homens, por isso o X, né, que é o do cromossomo X. Então ele acabou me procurando, né, como coach em introdução do fisiculturismo, que a gente conversando, né, tudo com ele queria mesmo impactar a vida das pessoas com uma situação que ele estava passando, que é o retorno, né, o retorno das suas origens, do seu retorno à atividade física, à musculação, e conseguir, né, introduzir ao fisiculturismo em si. Então a gente começou esse trabalho com ele, acho que agora fazem 2 ou 3 meses, acho que está finalizando o 3º mês, e já perdeu aí quase 30 quilos já. Então a gente está fazendo esse projeto com ele mesmo de mudanças de hábito. Então tem a importância, né, de vários profissionais trabalhando junto aí com o Rodrigo. No caso tem eu, né, como coach em fisiculturismo e treinamento, né, a parte de treinamento eu que estou montando. Aí tem o nutricionista, não vou lembrar o nome dele agora, desculpa, e o psicanalista também que está ajudando o Rodrigo. Mas o projeto Gênesis X, ele veio mesmo para impactar as pessoas à mudança de vida, né? Porque a gente se depara, né, depois de um certo tempo, né, muitas pessoas elas começam quando são jovens a praticar atividade física, a procurar musculação, a ter um resultado específico bem legal na musculação. Só que conforme o tempo a gente casa, a gente tem filhos, a gente começa a trabalhar muito, as rotinas nossas mudam e acaba que a gente se perde um pouco nessa identidade que a gente tinha quando a gente era mais novo. E o Rodrigo, ele veio com esse projeto para resgatar mesmo as origens dele, as origens que ele começou, que ele tinha ali o seu hábito, a sua dedicação ali na musculação. E está sendo bem legal, está sendo bem proveitoso, um aprendizado para a gente mesmo que está trabalhando junto com ele, porque tem as limitações, né, até mesmo por causa do trabalho dele hoje, tudo, mas a gente está tendo bastante resultado graças aos empenhos dele também, e é um trabalho diário, como a gente falou, é uma mudança de hábito. O Rodrigo estava habituado ali dentro de um sedentarismo, e a gente está fazendo a mudança dele mesmo, desse projeto, para que mostrando para as pessoas que qualquer pessoa consegue mudar, e chega no começo que o senhor falou, que são as escolhas, né? O Rodrigo, ele escolheu essa mudança, então ele está trabalhando para chegar na mudança total da onde ele almeja e aonde a gente traçou de objetivo. Bem importante tudo isso que você acaba de colocar, Helder. Pontos aqui que devem ser levados muito em conta aí pelos nossos caríssimos ouvintes aí. Não fazer as coisas segundo uma ideologia é muito importante. Quando você quer procurar mudar vida, transformar vida, acesse especialistas, né? O Helder aqui ao longo de todo o programa ele tem mencionado muito esse tripé, que é a alma, né? É o espírito, a mente e o corpo. O corpo, quando nós adoecemos, ele é a última instância a adoecer, né? Primeiro nós temos lá os nossos problemas espirituais, as nossas angústias, as nossas mágoas, né? A dificuldade em perdoar, a dificuldade em aceitar as outras pessoas e a dificuldade em nos aceitar também. Isso nos leva a um déficit psíquico, né? Nós começamos aí a ter
problemas aí no nosso psiquismo, aí começam a surgir eventos comportamentais, eventos psíquicos aí, da ordem da ansiedade, depressão, transtornos compulsivos, compulsão alimentar e uma série de coisas. E o último a sofrer o impacto disso, e muito gravemente, é o nosso corpo. Então é um tripé, e tudo isso envolve, como também foi dito aqui ao longo de todo o programa, disciplina. Disciplina. A motivação é algo o quê? A motivação é um movimento interno que você tem, que é resultante o quê? De estímulos externos ou internos que te impelem em direção a algo que você quer ou algo que você deseja. Mas isso não é determinação, não. Motivação não é determinação. Então eu diria que se você ficar esperando, né, no mundo que a gente vive, motivação ou estímulo de um lado ou de outro, você tem muito mais mecanismos desestimuladores do que estimuladores. Então você vai ter que traçar uma meta, você vai ter que ter disciplina, você vai ter que decidir e escolher da forma correta em prol de quem? De você. Você tem que ser o maior amor da tua vida, você tem que ser a grande paixão da sua vida, que uma vez que você cuida muito de você, todo mundo à sua volta é beneficiado. O ambiente se transforma, se ilumina, tudo começa a funcionar. Quando você para de funcionar, o ambiente à sua volta também vai funcionar muito mal. Então, foi muito importante tudo isso que foi dito aqui pelo Helder. Helder, agora eu gostaria de saber como é que é desenvolvido o trabalho do coach Helder Rodrigues e como é que a gente faz para contactar o Helder. Então o trabalho nosso a gente está fazendo hoje dentro da maior parte da escola, né? Então a gente está focando mesmo nos cursos e nas mentorias esportivas. Então é tudo dentro do fisiculturismo. Procurando a gente no Instagram, a gente vai achar a gente como Coach Helder Rodrigues, NFP Neandertal Físico Perfeito ou NFP Fisiculturismo, Neandertal House. Procura a Seriane Ótica também, que a gente também tá trabalhando com a ótica lá, que é da minha esposa ali. Beijo, amor. Quero mandar um abraço aqui pra minha mãe e pro meu pai também, estão lindos lá na atividade lá, pro meu irmão que tá cuidando lá do pessoal lá da academia também. Só um adendo aqui, desculpa aí, que eu quis aproveitar a oportunidade. Mas Neandertal House no Instagram, NFP Fisiculturismo, Coach Helder Rodrigues. E o meu WhatsApp 12982786817, só chamar a gente que a gente vai tirar qualquer dúvida que tenha o pessoal aí. Perfeito, Helder. Um abraço aí para Lindalva Seriane aí, casada aqui com o nosso amigo Helder Rodrigues, um casal fantástico aí. Um abraço aí também para o meu filho Martim Gael, Mateu Quintino, para minha esposa Maria, pessoal lá da Clínica Vita, ali onde eu tenho consultório, um abraço a todos. Muito obrigado aí por vocês fazerem parte da minha vida. Chegamos ao final do nosso programa, vamos às considerações finais de hoje, né? Eu diria aqui que uma sociedade saudável e comprometida, ela nasce do respeito, do amor e do cuidado que cada indivíduo tem por si. À medida que você se cuida, o mundo se transforma à sua volta. E agradecer aqui ao nosso querido Guto Santos, que tão bem faz aqui ao nosso programa, aos programas que são desenvolvidos aqui no Desenvolve Cidade. Guto, você é fantástico, meu querido. Na próxima semana estaremos de volta, sempre trazendo um assunto importante sobre o nosso tema aqui no Desenvolve da Rádio Cacique. Você pode acompanhar pelo AM 1160, pelos nossos aplicativos próprio e RádioNet. Muito fácil de baixar na loja virtual do seu smartphone e também pelo facebook.com/Rádio Cacique de Taubaté. O Desenvolve Cidade é uma iniciativa da Rádio Cacique com a apresentação desse psicólogo, Marcos Quintino, que vos fala aqui todas as quartas-feiras, com direção de jornalismo de Alexandre Soledade, trabalhos técnicos do nosso brilhante Guto Santos e a direção geral do nosso impagável André Moura, nosso querido diretor. Na sequência da nossa programação, vamos falar de esportes no mundo esportivo, segunda edição. Informação de qualidade no esporte é aqui na Rádio Cacique. Obrigado pela audiência, até a próxima semana. Amanhã a sede Desenvolve Cidade continua falando sobre um tema interessante aí no mundo do empreendedorismo. Para quem quer dinheiro, quer ganhar, quer sucesso, quer se desenvolver, é aqui, com a apresentação da empresária Lúcia Pezella. Um abraço a todos, feliz quarta-feira a todos vocês, Deus os abençoe. Até o próximo programa. Você ouviu Desenvolve Cidade. Oferecimento
Sim Comerciários de Taubaté e região.